Durante o içamento do barco que naufragou no Rio Negro na última segunda-feira, o Corpo de Bombeiros encontrou o corpo de um homem no local do naufrágio. A repórter Maiara Rocha é quem tem os detalhes. Olá, Maiara. Mariana, o barco rebocador Antônio Salles naufragou na madrugada de segunda, aqui próximo à cabeceira da Ponte Rio Negro, no estaleiro São João. A princípio, segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas fatais, mas durante o içamento da embarcação, o corpo de um homem ainda não identificado boiou próximo ao local do acidente. As buscas estavam suspensas porque colocavam em risco a vida dos mergulhadores. Nós conversamos com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, ele explicou o motivo da suspensão. A gente fez uma varredura aí nos camarotes, só que a gente não conseguiu fazer por completo em virtude da falta de segurança, né? A embarcação estava em pé, ela estava ainda não estava estabilizada, então a gente necessitava de um equipamento, de um guindaste para fazer a estabilização dessa embarcação, para a gente fazer um trabalho com mais segurança, né? Porque se essa embarcação ela tombar com o mergulhador dentro, o mergulhador ele pode ser mais uma vítima, né? Então a gente suspendeu o trabalho e ficou condicionado a esse guindaste aí para estabilizar a embarcação, para a gente fazer uma busca mais detalhada. As buscas foram retomadas na tarde de ontem para saber se mais alguém estava na embarcação. Mariana, eu volto com você. Muito obrigada, Maiara Rocha. O corpo resgatado pelos bombeiros já foi identificado. É de Isaías Maximilian Bentes. Ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Para quem é mãe de primeira viagem, tudo fica mais difícil, não é verdade? Mas uma maternidade aqui na capital promove cursos para ajudar quem vai ser mãe pela primeira vez. Cibele é o motivo que trouxe Francilane até aqui. A pequenina ainda nem nasceu. A mãe se prepara. Para mim ficar mais informada na área, porque é meu primeiro filho e eu não sei muita coisa. E eu vim mais para me saber mesmo, pelas pessoas que já sabem mais sobre o assunto. Durante 5 horas, essas mães vão receber orientações, palestras, tudo para ajudar antes, durante e depois do parto. Enfatizaremos bastante porque uma mulher não deveria optar por uma cesárea e sim por um parto natural. Isso traz muitos benefícios. A intenção é auxiliar quem vai ser mãe pela primeira vez. A vantagem é principalmente a primeira mãe, né? A primeira gestação, que normalmente para ela é uma situação especial, uma situação diferenciada, que é tudo de bom. Ela vai ver coisas que ela nunca viu na vida dela. Como, por exemplo? O banho, o primeiro banho do bebê. E a questão da amamentação, o aleitamento materno exclusivo. Davidson vai ser pai de primeira viagem e em dose dupla, a esposa dele espera um casal de gêmeos. Porque eu queria ver como vai, né? Para poder, eu sou responsável por ela, eu sou o pai dos meus filhos, eu quero saber como é. O curso vai ser realizado gratuitamente todos os meses. Quem se interessar pode ligar para o número 3214-9089. E já desembarcou em Manaus parte de um grupo de jogadores que fez sucesso no futebol amazonense nos últimos 35 anos. Eles vão participar de uma programação que comemora o centenário dos clubes de futebol Rio Negro e Nacional. O ex-zagueiro Darinta e o atacante Lívio brilharam nas décadas de 70 e 80 jogando pelo Rio Negro. Lívio era atacante e chegou a ser o maior artilheiro do time na época, marcando 22 gols. Nessa entrevista em um hotel da estrada da Ponta Negra, os dois relembraram alguns momentos marcantes da carreira durante a temporada no clube amazonense. Tivemos a oportunidade de jogar 2 anos consecutivos e sendo inclusive bicampeão amazonense na época. E, inclusive o segundo, nós ganhamos o primeiro turno e na última partida decisiva o Nacional não foi a campo. Aqui em Manaus eu aprendi como é lidar com a imprensa, com o torcedor, com a fama e por isso nunca vai cair do meu esquecimento a cidade de Manaus e o time do Rio Negro. Depois de anos de rivalidade, jogando contra um com o outro, ex-jogadores do Rio Negro e Nacional se reencontram aqui em Manaus numa grande confraternização, dessa vez para marcar o centenário das duas equipes. Se do lado do Barriga Preta tem craque, o Nacional não fica atrás. Predílio foi meio atacante entre os anos de 72 e 74. Ele conta que na época o clube chegou às quartas de final do Campeonato Brasileiro,
ganhando de Corinthians, Portuguesa, São Paulo e um empate com Santos e Palmeiras. Hoje, com 60 anos de idade e professor de Educação Física em Minas Gerais, ele conta que o Nacional era um time difícil de ser batido. Naquela época, o Nacional de Manaus foi cantado em verso e prosa em todo o Brasil. Inclusive, a equipe apareceu na revista Veja, na mídia nacional, por ter uma campanha excepcional e por ter, na época, no início, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que era o Campos. Do Nacional de Manaus para a Seleção Brasileira. Essa foi a trajetória do ex-atacante Campos. Aos 18 anos de idade, veio do Atlético Mineiro emprestado. Durante uma curta temporada de 3 meses em Manaus, foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, marcando 15 gols. Foi tudo tão rápido que ele nem chegou a jogar contra o Rio Negro. Histórias que eles estão revivendo durante esse encontro. O Campeonato Brasileiro é só time grande. Eu não perdi para o São Paulo, não perdi para o Corinthians, não perdi para o... E só metia gol nos caras. Nós perdemos esses 2, perdemos para o Vasco, depois não perdemos mais, cara. Será a primeira vez de Campos jogando contra o grande adversário do Nacional e a oportunidade dos mais novos, que não viram essas estrelas em campo, poder prestigiá-los. Quero que a torcida nacional compareça do Rio Negro. Quem nunca viu, depois não vai ver mais não. Nacional, 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 teu glorioso pavilhão. Em qualquer esporte, o Rio Negro é o mais forte. A partida em comemoração ao centenário dos 2 clubes vai ser no Clube do Trabalhador, SESI, no próximo sábado, dia 16. A partir de 1h da tarde vai haver uma partida preliminar entre os másteres dos 2 clubes. Às 3 da tarde, Rio Negro e Nacional se enfrentam pela primeira rodada do Estadual 2013. O confronto vale o troféu e 3 pontos no campeonato. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. A gente se vê na próxima edição. Até lá.